O povo que saiu do deserto, saiu do Egito, passou pelo deserto, tinha pouco mais de 800 quilômetros para percorrer e o faria tranquilamente em algumas semanas. Mas aquele caminho que era para ser feito em algumas semanas, demorou 40 anos. Um povo que ficou andando em círculos, um povo que bateu muita cabeça no deserto. E a gente falou, então, na semana passada, que a gente, muitas vezes, nos nossos dias, andamos em círculos. Muitas vezes eu e você não temos um projeto, não temos um propósito, não temos uma direção clara e ficamos patinando, ficamos rodeando, e algumas experiências se repetem, algumas lições se repetem, alguns eventos nas nossas vidas se repetem porque nos falta propósito. E aí, sobre isso que eu gostaria de, dando sequência àquilo que Deus tem nos ministrado, aquilo que Deus tem falado, eu gostaria de falar um pouco sobre propósito nesta noite. Gostaria de falar sobre duas pessoas, uma totalmente sem noção de propósito, uma pessoa que teve muita dificuldade para assumir, para assimilar, para vestir a camisa e seguir rumo ao propósito que Deus tinha para ela. Essa pessoa se chama Jonas. Jonas, para mim, é o homem mais sem noção de propósito de Deus que nós encontramos na Bíblia. Eu procurei, viu, gente? Falei assim, eu preciso achar um exemplo negativo de propósito. Um homem e uma mulher com falta de propósito, um homem fora do propósito. E eu descobri dois homens na Bíblia, um completamente perdido em relação ao propósito de Deus para ele, que é Jonas. E o outro extremamente comprometido com o propósito de Deus para a vida dele, que é o apóstolo Paulo. Dois exemplos totalmente opostos daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E a pergunta para nós nesta noite, a reflexão que eu quero trazer para o seu coração é: com quem você quer se assemelhar? Quem é o seu modelo? É Jonas ou o seu modelo é o apóstolo Paulo? Em relação ao propósito de Deus para você, com quem você quer se parecer? Com Jonas ou com Paulo? Jonas, um homem que tinha um propósito, mas se perdeu. Paulo, um homem que tinha um propósito e caminhou nele até o fim da sua vida. Um homem com um senso de propósito incrível. Um homem que perseguiu o propósito de Deus, que caminhou dentro do propósito de Deus para a sua vida. Eu quero começar então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, profeta Jonas. Aleluia. Jonas fugiu das escrituras do pastor Sérgio. Está aqui. É que a gente vai procurando na Bíblia pensando um monte de coisas. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga
que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E dormia profundamente. Esse é o Jonas, o sem noção do propósito de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Um homem que tinha revelação, que tinha a palavra de Deus. Um homem cujo Senhor falava a ele claramente, mas ele não entendeu ou não quis obedecer o propósito de Deus. Abre a sua Bíblia antes da gente orar. Vá comigo até o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. E aí eu deixo de tarefa para você, leia o capítulo inteiro. O capítulo inteiro, capítulo 27. E a gente vai ler a partir do versículo 20 para abreviarmos o nosso tempo. 27, 20. E não aparecendo já há alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Pai eterno, Pai bondoso, Papai querido, nós te somos muito gratos por esse tempo aqui juntos, pelo louvor, pelas orações, pela comunhão. Senhor, agora pela tua palavra, nós te somos muito gratos e te pedimos em nome de Jesus, Papai, ministra aos nossos corações, fala conosco, dá-nos, Deus, um senso de propósito, dá-nos entendimento daquilo que desejas para a nossa vida. Dá-nos, Pai, um coração como o coração do apóstolo Paulo, que te ouviu e foi obediente. Não o coração de Jonas, que te ouviu, mas fugiu da tua presença. Papai, continua falando conosco, continua clareando a tua palavra através da unção, através da graça do teu Santo Espírito. Espírito Santo, trabalha na minha vida em primeiro lugar, fala através de mim. Espírito Santo, trabalha em cada coração que está recebendo a tua palavra. Senhor, que através da tua palavra haja mudança, transformação, cura, libertação, milagres. Em nome de Jesus, manifesta aqui, Senhor, o poder da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, impressionante que esse paralelo é tremendo. Nós temos dois homens de Deus dentro de um navio. Um com senso de propósito e um completamente perdido do senso de propósito. Nós temos os dois no mesmo mar Mediterrâneo. Olha que impressionante, para a gente entender o que Deus quer da gente. Um estava no barco, o outro também. Um estava no mar Mediterrâneo e o outro também. Um ministrando, pregando, crendo, o outro dormindo, o outro no porão. Olha, os dois enfrentaram uma tempestade. O Jonas enfrentou uma tempestade. O apóstolo Paulo enfrentou uma tempestade. Os dois.
Um era a causa da tempestade. O outro trouxe livramento, libertação no meio da tempestade. Olha que tremendo. Homens com propósito sabem como se portar na tempestade. Olha, todos nós estamos sujeitos nas travessias da vida, nas viagens que a vida nos proporciona, na nossa caminhada diária, nós estamos sujeitos a passar por tempestades. Hoje eu fui para a cidade de Jundiaí fazer uma prova e peguei a tempestade no caminho. Estamos sujeitos às tempestades. Está chovendo muito nessa terra. Você sabe muito bem o que é tempestade. Na quarta-feira a gente veio para o culto, caiu uma tempestade tão grande que a gente precisou ficar no escuro. Eu pensei e falei, bom, está escuro, eu vou para a igreja. Quando eu voltar, a luz já vai ter voltado. Que nada, voltou nada. Cheguei em casa ainda debaixo do escuro, banho frio. Eita dureza. E eu fui deitar e só chegou a luz no outro dia, quando eu acordei, a luz da sala acesa. Falei, chegou a luz na madrugada. Queridos, estamos sujeitos à tempestade, mas aqueles que têm senso de propósito, aqueles que sabem que Deus está falando com ele, aqueles que têm senso de direção, aqueles que sabem para onde estão indo, vão ser bênção no meio da tempestade. Eu quero desafiar você, seja bênção, seja bênção, seja bênção no meio da tempestade. Não seja a causa de tempestade. Por que Deus mandou a tempestade no tempo de Jonas? Porque ele era a própria tribulação. Jonas era a treva. Foi por causa dele. Foi por causa dele que todo mundo estava sofrendo. Ei, quando a gente não entende do propósito de Deus, a gente começa a botar para sofrer todo mundo que está do nosso lado. Você atrai para si e para todos aqueles que te rodeiam tempestades. Mas aqueles que têm senso de propósito, no meio da tempestade, são bênção de Deus. Aleluia! Os dois eram servos de Deus. Não pensa você, não. O Jonas pegou tempestade porque não era servo de Deus. Não, os dois, Jonas profeta, Paulo apóstolo. Não importa qual cargo que você tenha, não importa o que você seja, você e eu, homens de Deus, mulheres de Deus, passam pelo meio da tempestade. Situações dramáticas entre a vida e a morte. Jonas ficou entre a vida e a morte. Ele explicou: olha, gente, essa tempestade é por minha causa, é minha culpa. Pode me jogar no mar que vai passar. Não é que passou? Passou, gente. Só que quando ele foi jogado ao mar, veio um grande peixe, comeu Jonas. Jonas passou no ventre do peixe, e lá no ventre do peixe ele clamou a Deus. Falou: Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia da minha vida. Misericórdia. Senhor, eu estou no fundo do abismo. Me tira daqui. Tem misericórdia da minha vida. E Deus deu uma ordem ao peixe. O peixe jogou Jonas na praia. Deus jogou Jonas na praia. E Jonas ficou livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jonas não tinha projeto de vida. Jonas não tinha uma direção clara. Paulo, ali no meio da tempestade, ele fala assim: o meu Deus falou, importa que você chegue até César. Vamos chegar ali comigo, vamos juntos. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. É preciso que você chegue a César. Paulo estava no meio do caminho. Paulo tinha um rumo, Paulo tinha um propósito, Paulo tinha uma direção, Paulo tinha um chamado. E no meio da tempestade Deus apareceu e falou com ele: Paulo, fica calmo, porque você tem
que cumprir ainda algo que eu pedi para você. Você tem algo ainda a fazer. Paulo, você não terminou aquilo que eu te ungi. Paulo, você não cumpriu a sua missão, ainda é necessário. Você ainda não cumpriu o seu propósito. Então, fica firme aí na tempestade que eu vou tirar você daí. Aleluia. Agora e o Jonas? O Jonas estava no barco, no porão. Quando todo mundo está orando, o Jonas está dormindo. Gente, que homem sem noção de propósito. Todo o barco, todos os marinheiros, cada um invocando ao seu Deus, e o Jonas lá dormindo. Olha a diferença, presta atenção, meu irmão. A diferença de um homem com propósito para um homem sem propósito. Presta atenção, os dois estão dentro de um barco, os dois estão enfrentando uma tempestade, porém, um tem propósito de Deus, um está consciente do que Deus quer dele, e o outro está lá perdido, está lá em desobediência. Jonas entrou no barco para fugir de Deus. Aleluia. Jonas entra no barco e se isola. Jonas entra no barco e vai para o porão, vai para o lugar onde ele está sozinho, ele deita lá e dorme profundamente. Lá em Nínive, tinha um povo perecendo. Deus tinha falado para ele: Jonas, vai para Nínive, esse é o propósito, esse é o chamado. Mas ali, ele foi para Tarsis. Ali, diz no original que ele foi para o lugar mais distante da terra. Meu Deus! Para o lugar mais distante da terra. Um homem sem propósito. Um homem que está andando em círculos. Um homem que não tem direção. Ele está fugindo. Não tem destino. Lembra do que eu falei semana passada? Quando a gente não sabe para onde vai, todo vento é contrário. Qualquer vento que vem é contrário. Jonas está no porão, no profundo mar, lá sozinho, isolado, fugindo de Deus, fugindo do seu chamado, fugindo do que Deus tinha para ele, fugindo da vontade de Deus. E Paulo, um homem cheio da unção, um homem que tem uma palavra no meio da tempestade. No meio da tempestade, ele tem uma palavra. No meio da tempestade, ele recebe uma visitação. Ei, entenda o seguinte: você que tem propósito, você que tem um chamado, você que tem seguido uma direção clara de Deus para a sua vida, entenda que no meio das suas tempestades, Deus vai aparecer a você, Deus vai falar com você, Deus vai te confortar, te consolar, te levantar, te fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Em meio à tempestade, Deus aparece a Paulo e fala assim: Paulo, fica tranquilo, importa que você chegue a César. Paulo, ninguém vai perecer. Olha que diferença. O Jonas fala assim: eu sou o culpado dessa tempestade, pode me jogar no mar. Paulo se levanta no mesmo mar e fala assim: olha, fiquem tranquilos, ninguém vai perecer aqui. O Senhor falou comigo e eu quero declarar: ninguém desse barco vai perecer, pode comer. Pode comer. Ele se levanta e fala assim, partiu o pão e fala assim: comam, gente. O povo já estava sem comer. Fazia 14 dias que eles não viam a luz do sol, não viam uma estrela no céu sequer, só tempestade no lombo. Mas no meio dessa tempestade, se levanta um homem com propósito, se levanta um homem de Deus. O céu continua negro, o céu continua fechado, o céu continua sem estrelas, sem sol, mas a luz está brilhando aqui embaixo. Glória a Deus. O céu continua fechado, mas a palavra de Deus ninguém pode segurar.
E no meio da tempestade vem a palavra de Deus. Um homem sem propósito, no meio da tempestade, ele não ora. Ei! No meio da luta, da tempestade, o Jonas dormindo profundamente. Todo mundo lá orando ao seu Deus e o Jonas dormindo. No meio da tempestade, o apóstolo Paulo falou assim: não temas, o Deus que eu sirvo já falou comigo. Isso é oração, irmão. No meio da tempestade, um homem de Deus para orar. Um homem com propósito, um homem com direção, um homem com clareza na presença de Deus no meio da tempestade, ele ora. Aleluia. Amados, lá em Jonas, capítulo 1, versículo 5, o povo estava jejuando, os marinheiros estavam jejuando e o abençoado do Jonas dormindo. Isso é o reflexo de uma pessoa desobediente, sem propósito, sem clareza do que Deus quer da vida dele. Resultado de um homem que foge da presença de Deus. Resultado de um homem que não está nem aí se vai morrer gente de Nínive. Ele pouco se importou com as pessoas de Nínive. Deus falou: vai a Nínive e prega contra ela. Faça com que eles se arrependem dos seus pecados. Aleluia. O Jonas não quis nem saber dos ninivitas, não quis nem saber se eles iam perecer, não quis saber de nada. Já Paulo falou assim: olha, fiquem tranquilos. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha a diferença. Olha a diferença, a sensibilidade de Jonas e Paulo. Que diferença. Que antagonismo. Nada a ver. É água e óleo. É luz e treva. Um não tem nada a ver com o outro. Nada. Um consenso de propósito, com direção, Aleluia. com palavra, com revelação. Um homem ali sendo usado por Deus no meio da tempestade. O outro, motivo da tempestade, fugindo de Deus, dormindo profundamente. O mundo caindo em volta dele e ele dormindo. Ei, o mundo está caindo e tem crente dormindo até hoje. Os ninivitas estão morrendo, os brasileiros estão morrendo, o mundo está despencando. O mundo está precisando de homens e mulheres com propósito. Homens e mulheres que vivem para abençoar. Sê tu uma bênção, meu irmão. O mundo precisa de homens e mulheres com senso de propósito. Homens e mulheres que estão aqui sabem que estão aqui para servirem a um grande Deus, que são instrumentos de libertação, que são instrumentos de salvação. Deus precisa levantar homens e mulheres como o apóstolo Paulo nesses dias, que no meio da tempestade vão se levantar. No meio da tempestade vão se levantar e vão ser diferentes. Homens e mulheres que vão trazer a luz de Deus, que vão trazer salvação para aqueles que estão no barco. Não é com ausência de dor, irmãos. Eu quero encerrar dizendo para você, não é com ausência de dor. Paulo desceu numa ilha, barco já era, tempestade tinha destruído todo o barco, todo mundo
chegou na ilha. Mas chegando na ilha, o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra. E Deus não livrou o apóstolo Paulo da mordida da cobra. Deus não livrou o apóstolo Paulo da tempestade. Deus não livrou o apóstolo Paulo de perdas. Deus não livrou o apóstolo Paulo da crise. Mas no meio da tempestade, no meio da crise, no meio da picada da cobra, se levanta um homem guerreiro, se levanta um homem de Deus, se levanta um homem com uma voz profética, se levanta um homem com a direção de Deus, se levanta um homem para tranquilizar todos que estão no barco, se levanta um homem para ser diferente. Aleluia, Jesus. Deus quer nesses momentos levantar homens e mulheres que vão ser diferentes. Deus quer que você seja diferente, meu irmão. Deus quer que você seja diferente. Como o apóstolo Paulo nesses dias, que você tenha um senso de propósito, que você busque isso em Deus. Meu irmão, eu vou continuar falando sobre propósito. Pai, talvez você pense assim, pastor, qual então é meu propósito? Pastor, como é que eu posso descobrir o meu propósito? Isso vai ser tema da próxima. Mas que desde já você se levante no meio da tempestade. Que desde já você tenha uma palavra de Deus para todos aqueles que estão nesse barco aí. Que você se levante como um homem ou uma mulher de Deus que tenha revelação, que tenha palavra, que tenha presença. Que através da sua vida muitos cheguem ao conhecimento daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não seja como Jonas, não seja como aquele que foge, não seja como aquele que está dormindo um sono profundo, deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Levante-se! Levante-se! Pare de andar em círculos. Pare de fugir. Descubra o seu propósito em Deus. Descubra o seu propósito em Deus. E vá até o fim. Deus quer te levantar nesses dias. Deus quer te usar, meu irmão. No meio da dificuldade, da tempestade. Não se preocupe. Não se preocupe com as serpentes. De vez em quando elas picam, mas elas não vão te matar. Não se preocupe com as tempestades da vida. Quem tem propósito não fica prostrado na tempestade. Seu lugar não é o porão. Seu lugar é no meio do povão. Aleluia. Seu lugar é fazer diferença. É ali, lá no barco, fazendo a diferença. Correndo aqui, correndo ali, dando orientação, dando palavra, mandando o povo comer, mandando o povo jogar a carga, mandando o povo fazer isso, aquilo, mandando o povo orar. Esse é o papel, a função de um homem de Deus no meio da tempestade. Foi o que Paulo fez, não o que Jonas fez. Entenda. Tenha bom ânimo. Paulo chama o comandante. Jonas chama o comandante e fala assim, ó, a culpa é minha. Essa tempestade aí, a culpa é minha. Paulo chama o comandante e diz assim, ei, tenha ânimo. Não se preocupe, eu estou aqui. Jonas fala, eu sou o culpado dessa tempestade. Paulo fala assim, porque eu estou aqui.
não vai acontecer nada. Ei, você está entendendo? Você está entendendo onde Deus está querendo ministrar o nosso coração? Jonas, no meio da tempestade, diz assim: ó, ei, fiquem tranquilos, eu sou o problema, eu vou pular do barco, vai ficar tudo bem com vocês. Paulo fala assim: ei, fiquem tranquilos, porque eu estou no barco, o barco não vai. O barco vai afundar, mas ninguém vai morrer aqui. Vai ter só perda material, mas nenhuma alma vai se perder. Deus quer te levantar, meu irmão. Deus quer te levantar nesses dias. Nenhuma vida se perderá, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo e me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Olha o propósito, querido. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Fique tranquilo, porque eu estou aqui, não vai acontecer nada. Esse é o Paulo. Esse é o Paulo. No meio da tempestade, Deus ainda fala. No meio da tempestade, Deus ainda levanta homens e mulheres. No meio da tempestade, Deus ainda te usa. Deus ainda me usa para salvação de vidas. No meio da tempestade, Deus quer te levantar com um propósito tremendo. Aleluia. Pai, levanta as nossas vidas. Dá-nos senso de propósito. Dá-nos, Deus, direção. Dá-nos, Deus, a oportunidade de nos levantar em meio à tempestade como Paulo. Dá-nos, Deus, a chance de sermos bênção no meio das tempestades, no meio das lutas, no meio das dificuldades, ainda que as serpentes venham contra nós. Pai, o Senhor nos preserva, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos unge, o Senhor nos capacita, o Senhor nos levanta. Pai, eu quero ser como Paulo, na tempestade, na pandemia, na luta, na dificuldade. Pai, levanta homens aqui como Paulo, levanta homens e mulheres aqui com o Espírito, Deus, que estava sobre Paulo, esteja sobre nós. Levanta-nos, papai, levanta as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, Senhor, levanta a tua igreja, papai. Oh, Senhor, levanta a tua igreja. Abre as portas do céu e faz chover. Fique em pé, onde você está. Levante as suas mãos e declare. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus irá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as
chuva vai descer, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Aleluia. Glória a Deus. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha o versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Jonas jogou-se ao mar e disse: a culpa é minha. Paulo partiu o pão, fez uma ceia no meio do barco e disse: Deus falou que ninguém vai morrer aqui. Deus apareceu a mim essa noite. Deus falou comigo essa noite e disse: ninguém vai morrer. E todos, diz a palavra, todos chegaram em terra firme por causa do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Um homem com propósito. Que Deus te levante com propósito nessa noite. Pai, nós te bendizemos nesta hora. Declaramos: venha o teu reino sobre nós. Venha, Senhor, o teu governo sobre nossas vidas. Espírito de Deus, levanta-nos. Espírito de Deus, dá-nos, ó Pai, a mesma intrepidez, a mesma ousadia, o mesmo senso de propósito que estava sobre o apóstolo Paulo, esteja conosco, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Levanta-nos, como o Senhor levantou o apóstolo Paulo no meio daquela tempestade. Levanta meu irmão, levanta minha irmã no meio dessa tempestade, no meio da dificuldade. Levanta com ânimo, com força, com vigor, com unção do Espírito, com palavra, com revelação. Levanta-nos, levanta, Senhor, a tua igreja no meio das tempestades desse tempo. Levanta a tua igreja com palavra, levanta a tua igreja com visão, levanta a tua igreja, Senhor, com propósito. Levanta a tua igreja para salvar a todos que estão no barco. Levanta a tua igreja, Senhor. Oh Pai, dá-nos senso de propósito. Revela o teu propósito a nós, como o Senhor revelou o propósito de Jonas, como o Senhor revelou o propósito de Paulo. Dá para cada um aqui o teu propósito, o teu plano, a tua revelação. Em nome de Jesus, Pai, faz isso no nosso meio. Dá-nos, Deus, este propósito, em nome de Jesus, Papai. E que o teu nome seja exaltado, seu nome seja glorificado, o teu nome seja conhecido em toda a terra, através de uma igreja ousada, através de uma igreja que tem propósito, através de uma igreja que tem palavra, através de uma igreja que tem revelação, através de uma igreja que recebe do Senhor dia após dia, mesmo em meio a tempestades, e ainda que as serpentes se levantem contra nós, ainda que o inimigo, ainda que o mal se levante, Pai, nós declaramos: não prevalecerá contra as nossas vidas. O inimigo não vai prevalecer, as suas picadas não farão efeito, a sua perseguição não terá êxito contra nós. Em nome de Jesus, Pai, declaramos salvação, libertação, cura. Declaramos, Pai, a unção do Espírito sobre nós. Declaramos, Pai, a tua presença constante nas nossas vidas nesta semana. Em tudo que fizermos, tua presença seja conosco, tua unção seja sobre nós.
Pai, levanta homens, levanta mulheres aqui. Levanta a tua igreja, papai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção do Espírito esteja contigo, igreja abençoada, igreja de propósito, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.